Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao workshop Capoeira Inclusiva. Bom dia, professor! Bom dia! Esse é um projeto do grupo São Salvador Capoeira, com o objetivo de capacitar professores e facilitadores na atuação com alunos, não apenas na capoeira, mas em qualquer atividade que requeira cuidados especiais com os alunos. Esse é um projeto coordenado pelo mestre Rogério Caracol. O Grupo São Salvador Capoeira agradece ao Instituto Íris, antes de mais nada, pelo espaço, em nome da coordenadora Michele. Obrigado pelo espaço. Espero que seja uma parceria longa. Eles abraçaram esse projeto com a gente, e tanto na organização quanto na finalização do projeto. Gostaríamos também de agradecer a presença do mestre Zezo, do mestre Pinel, professor Mani, professor Neto. Temos também a presença do contramestre Zoinho, da Ocalã Capoeira. Obrigado pela presença. Da professora Juscelia, que é vice-presidenta do Instituto de Organização Neurológica da Bahia e coordenadora de Logística do Comitê Paralímpico Brasileiro. Uma honra ter você aqui. Lembrando que os professores e mestres vieram de Salvador para enriquecer essa palestra, essa oficina. Obrigado pela vinda de vocês aí, uma honra. Eu peço que vocês façam um cadastro da oficina na bio do Instagram do grupo São Salvador Capoeira, para que a gente possa emitir o certificado e enviar para vocês, tá? ssacapoeira.al, tá? Aí vocês fazem um cadastro lá, vai ter um link, fazem o cadastro para a oficina e a gente envia para vocês o certificado, tá? Esse projeto é realizado com o apoio do Governo Federal por meio do Instituto da Cultura, do Ministério da Cultura, desculpa, e do Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Então agora eu apresento a vocês o nosso palestrante, uma honra ter aqui o mestre Virgílio Leiro, coordenador do Programa de Atividade Física Adaptada do Instituto de Neurologia da Bahia e do Centro de Referência Paralímpico de Vera Cruz. Mestre, por favor. Obrigado. Vai, Patrícia, corra logo. Cospe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou Virgílio, estou de calça branca, camisa cinza, com a logomarca linda do evento, que são duas mãos simbolizando a inclusão e o movimento, careca, usando óculos, e ao fundo eu tenho o banner, né, do Grupo São Salvador, com o nome do mestre Caracol, e uma parede marrom. Bom, gente, bom dia mais uma vez. Primeiras as saudações para, se tiver alguém segue na plateia ou não, mas que a gente tenha sempre deixando disponível uma acessibilidade plena, né? É nesse viés que a gente vem conversar dessa possibilidade de uma capoeira mais inclusiva, uma capoeira mais adaptada, né? Uma capoeira para todos. E é isso que o Grupo São Salvador faz. Eu acompanho de perto, né, esse grupo, esse seleto professores e mestres. Não é à toa que eu me dispus a vir aqui, porque a gente vai falar muito de uma intimidade, né, de cada um de vocês, onde cada um é cada um. E a capoeira se permite cada um ser cada um nos seus movimentos infinitos, né?
Então, eu trouxe aqui uma apresentação temática, né, de um trabalho que eu faço no Instituto de Organização Neurológica. É um instituto cinquentenário, né, onde a gente atende mais de 2.000 famílias, né, em condições vulneráveis. É um instituto totalmente de atendimento gratuito, e uma das âncoras hoje se tornou, na entrada, a procura é a capoeira adaptada. Ao longo do meu período lá, já passaram aí cadastrado mais de 1.000 alunos ao longo desses 16, 17 anos. Na verdade, são 19 anos que eu estou lá, e a cada dia a gente fica surpreso e feliz com esse interesse, né, e credibilidade que é dado à capoeira, muitas vezes querendo acesso ao Instituto, onde temos lá 18 atendimentos e especialidades terapêuticas, médicas, sociais. Vivemos lá um trabalho no tripé da educação, do social e da saúde. A capoeira lá, ela é inclusa dentro do programa de saúde. Eu sou professor de educação física, mas lá eu estou no SINES. Eu sou lá cadastrado pelo SUS, onde eu também assino as guias, eu carimbo as guias, e o SUS reconhece essa legalidade da educação física enquanto atendimento. Então isso é muito gratificante, João, porque a gente vê a que ponto nós estamos chegando, né? O reconhecimento da importância da atividade física, né, dentro dos institutos, dentro dos hospitais, das creches, todos os espaços têm espaço para capoeira. Então isso desmistifica, né, aquela coisa daquela capoeira atlética, competitiva, e a gente vai para um viés terapêutico, né, e ressignificando todo esse trabalho. Então isso só faz engrandecer a capoeira e a proposta. Queria começar aqui, né? Já falei aqui da abertura, e vamos lá, professora Lucélia. Minha trajetória, né, acadêmica e profissional, né, eu sou professor de educação física, formado na Universidade Católica de Salvador, né? Tenho uma pós-graduação em Educação Especial pela UNEB Bahia, mais uma pós em Educação, Saúde no contexto da educação básica. Foi através dessa formação na UFBA e me credibilizou para poder entrar pelo SINES e estar cadastrado no SINES, né? E minha vida de profissional dentro do ION, dentro de Vera Cruz, dentro do Estado. Então essa que é a minha trajetória acadêmica. Educação especial e as práticas corporais, esportivas e capoeiranas. A gente não tem como desassociar, né, a capoeira às nossas práticas. Está no dia a dia, está em todos os lugares, em todos os momentos. A gente propõe uma capoeira de traga mobilidade, traga autoestima, né? Resgate essa autoestima, muitas vezes no bairros de vocês, na cidade, porque, a exemplo de Salvador, que é a capital mundial da capoeira, muitos alunos, mães e pais não conseguem ainda um acesso pleno nos seus bairros com a capoeira, em decorrência de deficiência. Muitas vezes, né, não estou aqui julgando os mestres, mas muitas vezes ele nega, né, eles não conseguem ter esse aluno dentro do grupo, dentro da aula, né, cada um com sua justificativa, para mim não justificável. Mas a gente vai para esse diálogo lá nessas comunidades. Eu tenho alguns parceiros fortes, amigos que
quando a gente recebe, João Zoião, alguns recados assim de fala lá, mãe, que ele precisa frequentar a capoeira no bairro. Aí a resposta muitas vezes é: diga a ele que é para vir aqui. Quando vem nesse tom, a gente aí chama os universitários e vamos lá também, né? Quando já vem no tom mais brando, aí eu vou sozinho, né? Porque a gente já sabe, eu acho que o diálogo é melhor. Mas a gente vai, não é para ensinar o mestre, não é para dizer que existe essa possibilidade. E outra coisa, é um direito dela, de quem quer que seja, participar. Então, eu acho que está faltando alguma coisa dele, né? Ele precisa despertar esse olhar de inclusão, porque a capoeira tem. Precisamos só enxergar. A capoeira ela é plena, ela é acessível, ela é mágica, né? A capoeira é mágica. Então, esse diálogo capoeirano, muitas vezes, não é fácil. Mas, aos poucos, a gente vai dialogando e vai abrindo espaços, porque não adianta só eu ter um grupo grande dentro do Instituto, né? Lá eu tenho, nesse semestre, 112 matriculados. Eles já estão lá fazendo as diversas terapias. É muito fácil, entre aspas, você ter um público desse garantido. Todas as quarta-feiras, casa lotada. Mas o importante é que eles saiam. E vão, né, fazer a capoeira onde eles quiserem. Não ficar só naquele recinto fechado. Mesmo que a gente traz as mães, a gente traz os irmãos, a gente abre, mas a nossa capacidade também não é de ter tanta gente. Então a gente faz aquela triagem, mas sempre procurando o diálogo para que haja realmente a inclusão. Certo? Essa é uma experiência sociopedagógica, onde a gente fala também da família. Sem a família a gente não consegue nada. É uma ilusão você enxugar gelo, porque a gente precisa cuidar de quem cuida. Nós temos alguns momentos na semana, 2, 3 horas, 2 vezes na semana, mas se a gente não cuidar de quem cuida, fica muito difícil, fica muito distante. E esse fortalecimento, né, do vínculo, né, dessa mãe que muitas vezes está em situação vulnerável, muitas vezes em situação vulnerável até alimentar. Então a gente precisa cuidar também desse alicerce. Muitas vezes essa mãe, essa mulher já não está mais com a família, né, com o pai, essa família já não está mais estruturada em decorrência dessa problemática de ter que se anular muitas vezes para poder cuidar. Então a gente precisa ter esse olhar muito atento para fortalecer esse vínculo, trazer de novo esse afeto, não só deixar aquele peso, né, aquele sacrifício, porque passa a ser cuidado, passa a ser sacrifício de cuidar, de ter que levar. Então a gente tem que cuidar também. E uma das formas, uma das estratégias de cuidado com essa família é trazendo para a capoeira também. É trazendo ela com samba de roda, é trazendo ela para dar contribuição cultural, histórica, que elas têm também. E aí nos surpreende sempre. Eu tenho lá a neta, a filhada, né, de mestre Nalva, que é irmã do mestre Nenal, que é filha do mestre Bimba, que é uma pessoa que frequenta a casa de Nenel e de mestre Nalva. Então, é uma riqueza quando, né, ela já não está mais com a mãe, já está com a irmã, que passou a ter esse cuidado. Quando ela está lá tocando um atabaque, tocando um pandeiro, sambando, é de uma riqueza incrível. Então, quando a gente traz esse fortalecimento de vínculo, já começa a gente ter um maior aproveitamento lá na frente, fortalece na relação escolar e no dia a dia também. Mídia, inclusão e cidadania, né, é fundamental que a mídia que está acontecendo, que foi muito bem feita aí pelo programa aí do workshop, né, a mídia. Quem não é visto não é lembrado, né? Alto nível,
como diz o professor AD, alto nível, tem que ser mostrado. Infelizmente, a capoeira, né, outrora, só notificava se uma briga forte, uma coisa feia, alguma coisa saía em todos os jornais. Mestre tal brigou com o mestre tal, teve isso e aquilo, pancadaria, isso sempre foi notificado, sempre foi divulgado. Essa mídia tem que ser também ressignificada, tem que ser vista de outra forma, de forma positiva, e contribua de forma positiva. A capoeira não é só isso, né? Mas Caracol até citou um fato aí, o mestre tal, teve uma situação, saiu no jornal. Qual é a repercussão disso? Isso vai acabar fechando portas. Mas qual é o papel da mídia? Qual é o papel da mídia? Quem fez isso foi a pessoa. Quem fez o ato foi a pessoa. Mas para dar notoriedade, para buscar essa mídia contrária, notifica o capoeirista, porque todo mundo quer saber quem foi o capoeirista. Mas quando tem muitos eventos como esses e outros, a gente não consegue ler uma linha. Então precisa ter esse diálogo aberto com essa mídia, está sempre postando. Hoje o mundo é midiático, então se a gente não estiver atento para isso, a gente cai nessa armadilha da mídia muitas vezes. Vamos lá. Então, já falei aí, das formações e... Passa aí, professor. Vou comentar um pouquinho aqui de cada fotografia dessa. Da minha direita para a esquerda aí, Thaís e Júlio, estão lá no projeto desde os 2 anos de idade, e são paquera, os dois, são muito bem identificados, as mães concordam, tudo bem. Aqui no meio nós temos a Amélia com uma bideformidade de braços, é uma deficiência rara, e aqui já é na ilha, e nessa visita lá, para que a gente estava convencendo, a mãe dela tem o lado religioso evangélico e não iria deixar ela na capoeira, e a gente foi lá, e depois de uma conversa, foi até rápida, a mãe consentiu e ela quis nos presentear. Rapidamente subiu numa mangueira e tirou algumas mangas e deu para a gente, muito bacana. E a última foto da esquerda é a Esther, é uma das caçulas do projeto, só tem 2 anos lá, ela já tem 4 anos, tem 3 anos com a gente, adora tocar instrumento, gosta de mandar na aula, e assim, tem uma apatia muito grande com a capoeira. E na quarta-feira a mãe sempre fala que ela sabe o que é a quarta-feira. Na quarta-feira não tem preguiça, não tem nada. Ela levanta, procura a calça dela, ela sabe o que é Estela, aí já sabe o que é que ela quer. Ela sabe que quarta-feira tem esse encontro com a capoeira. Bom, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. É isso que a gente tem falado, buscar essa igualdade, essa equidade, de direitos, gente. A gente não está colocando nada mais do que direitos. Eles têm direito de ter todos esses atendimentos, acesso, por uma questão de direito também. Isso a Política Nacional de Educação Especial, equidade inclusiva com aprendizado de longa da vida, voltada para os educandos com deficiência. Então, as políticas públicas têm avançado, João, assim, a nível municipais, estaduais. Eu acompanho muito os PCMs, tem muitas leis municipais, tem avançado.
o próprio Ministério do Esporte, Ministério da Educação, criou uma nova secretaria, inclusive nós temos 2 baianos lá, uma com deficiência, oriunda lá da SUDERJ, da nossa Superintendência de Desporto, que está lá nas políticas públicas, né? Então, essas políticas têm sido, de forma efetiva, do governo federal, tem tido uma política efetiva de inclusão, de Libras, de Braille, do autismo, e isso é muito importante, porque é de lá que saem as emendas, é de lá que saem os recursos para projetos e atuações no campo político, no campo escolar, no social e também na saúde. A educação física ela atua em diferenças práticas corporais. A educação física tem como seu conteúdo o jogo, a dança, lutas, esporte, ginástica e a capoeira. E tem essa particularidade da capoeira. Tanto que acho que todas as universidades hoje já têm a sua disciplina de capoeira, às vezes era uma disciplina à parte, era uma complementação de carga horária. Hoje, a maioria das universidades, inclusive as federais, tem a cadeira 1, 2 e tem até 3. Capoeira 1, 2 e 3 em alguns estados. Infelizmente, na nossa Bahia só tem capoeira 1, na Universidade Federal como optativa, e na Católica faz parte da capoeira 1, não sei se já avançou a capoeira 2, porque conteúdo tem de sobra. A importância da educação física, porque ela segue paralelamente com todo esse avanço da capoeira. E aí eu me permito fazer um pequeno comentário que, enquanto estudante de educação física, quando comecei a frequentar a Associação de Capoeira Mestre Bimba, o mestre, que está lá até hoje, que é o mestre Bamba, ele tinha um medo, um receio dos professores de educação física. Ele trazia aquela situação, dizia, esses caras estão vindo, esses são os acadêmicos aqui, vão mudar, vão tomar. Naquela época a gente começou a entender o treinamento desportivo, as habilidades específicas, e ele não queria nada disso. Era chegando, às vezes tinha o aquecimento que já era o jogo, e daí para diante. Então, com o passar do tempo, ninguém pode ir de contra a ciência, provas daqui, prova dali, o treinamento tem que ser assim, mestre, vamos avançar por aqui. E uma das pessoas que ele ouvia era eu. Ele me ouvia, mas não concordava de jeito nenhum, e aliás nem respondia, mas ouvia, pelo menos ouvia. Porque a gente dizia, não, mas o treinamento não pode ser esse. Pô, a gente está vindo, rapaz, a faculdade é lá, aqui é assim, quiser fique, não quiser a porta está aberta. E aí só, quem queria ficar, ficou. Muitos outros não queriam entender aquilo, mas era a cultura dele. Era a cultura dele, ele queria aquela capoeira do jeito que ele aprendeu. Chegou, era melhor você chegar até pronto, só tirar a sandália. Muitas vezes não tinha outra para você fazer. Mas o tempo é o senhor da sabedoria, Com o tempo começou a entrar pessoas, começou a entrar estrangeiros, começou a ter acesso à cultura. Hoje, claro que é aceito um treinamento esportivo, é aceito uma fisioterapia, uma terapia, tudo que for melhor para dar condição ao atendimento, ninguém nega mais hoje, mas teve esse momento muito difícil de não acreditar na educação física. A educação física ela não tinha essa credibilidade diante dos mestres de capoeira. Olha, gente, fiquem à vontade, João, Neto, Zoinho, Mani, Pneu, mestre Zé, todos e os demais, fiquem à vontade para poder corroborar e discordar e trazer é um diálogo que a gente está tendo aqui. Em qualquer momento fiquem à vontade mesmo, viu, Leandro? Entendeu? Então eu vivi essa situação lá que
era muito difícil. A gente, quando saía, dizia, não sei se eu volto. Mas também tinha o outro lado. Você buscava muito a habilidade, né? Buscava muito a questão da habilidade, de treinar, a gente queria treinar mesmo e tal. Mas esse diálogo da educação física com a capoeira não foi construído facilmente. E nesse meio ainda tem aí um outro entrelace que são os CREFs, e também querem entrar nessa fatia, querem, né, ter legitimidade diante dos mestres, que é uma outra discussão também muito complexa, que a gente não sabe onde é que vai parar. Então, a educação física na sua importância, né, para as crianças, quando na fase de vida elas estão desenvolvendo as capacidades motoras, como correr, saltar, saltitar, lateralidade, noções de espaço, entre outros. É essencial para o desenvolvimento motor, físico e psicológico. E aí a gente traz uma situação dessa reeducação motora. Quando a gente encontra alunos com algum déficit intelectual, a gente vai ver que teve aqui algum momento desse que essa etapa foi queimada. Eles, como diz a minha presidente lá do Instituto, Dona Lula, pela sua experiência de mãe e militante do movimento inclusivo, se a criança não engatear, certamente ela vai ter um prejuízo motor. Se ela não trabalha a marcha inversa, a gente vai vivenciar um pouquinho isso aí na vivência, ela também tem algum tipo de déficit, de débito com esse conjunto de aquisição motoras que são básicos da criança. A criança não engatinhou, ela vai apresentar alguma coisa lá na frente, e isso acaba sendo um praxe. Aí é muito comum a gente às vezes estar com um garoto de 7, 8 já, e não tem condições às vezes de fazer uma coisa muito simples, muito básica, porque tem uma etapa queimada no seu cognitivo, e aí a gente vai trabalhar essa reeducação com estratégia, com metodologia e estratégias dentro da capoeira, que nos facilita muito buscar. Porque você pega um menino de 10 anos para botar ele para engatinhar, ele não vai. Ele não tem mais. Então você vai criar a sua estratégia e, enfim, vai buscar que ele realmente faça. E a própria neurociência está dizendo aí nas últimas publicações que há condição de se buscar muitas aquisições motoras perdidas por conta disso. Mas é muita, como diz, é macuxi, é muita onda, né? Mas vamos lá. Aqui tem um exemplo bem bacana, não sei se vai vir na outra foto. Esse aqui é Antônio. Antônio chegou no Instituto nos braços da mãe, Dona Geisa, né? Dona Geisa chegou lá e tal, a gente já conhecia ela, dizendo que veio com, não laudo, né, mas com atestado, gente, dizendo que ele não ia andar, ele ainda era de braço. Disse que ela não ia andar, ela desesperada e tal, foi parar lá no ION e ficou comigo lá vai. Isso aí ele já estava maiorzinho, o Zé estava nesse evento, acho que o Fidel também estava, ele já está maiorzinho. Aqui, no ano passado, a gente foi convidado para participar de uma campanha publicitária. Liguei para ele, ali é Tony Matéria, né, um grande artista brasileiro, mestre de capoeira, ficou encantado, chamou ele para fazer música. E não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Só tem uma coisa, a corda branca dele chegou, ó, e disse, a corda dele é branca, seu mestre, vai usando a branca, a gente aí pinta só a pontinha, ele aí manda tirar. Bom, é um exemplo espetacular. Educação física na prática e local ideal para desenvolver atividades motoras cada vez mais tem influenciado no desenvolvimento das dificuldades do cotidiano, como problema de atenção, leitura, escrita, cálculo e socialização.
sendo importante a disciplina, além de contribuir com as outras matérias, exerce função de conceber uma educação integral, corpo, mente e espírito, constituindo o desenvolvimento pleno da personalidade que vem somar-se à educação intelectual e moral. Esse conjunto, eu digo que esse conjunto, meus caracol, para mim, esse conjunto é a capoeira. Né? A gente acaba trabalhando ele de uma forma ampla, né? E inconfundível, como eu digo. As dimensões pedagógicas, né? Atividades inclusivas, aquilo que a gente viu, né? Ela é inclusiva o tempo todo, a capoeira é inclusiva o tempo todo, a capoeira ela é trabalhada em círculo, todos se vê, todos, né, se cumprimentam, não tem dupla certa, ninguém joga capoeira sozinho, né? A linguagem diversa, nós estamos com a linguagem de Libras, né? Podemos sinalizar, nós temos os instrumentos que pode ser uma linguagem, o berimbau é uma linguagem única, inconfundível, né? Inclusive nas lutas, é a única luta, quando vista com luta, que tem um instrumento ritmando e dando cadência ao que vai acontecer naquele momento, né? Espaço e tempo, né? Cada um tem seu espaço, cada um tem seu tempo, e a gente tem que respeitar e perceber o espaço e o tempo. Ainda essa semana nós estávamos lembrando de um fato de um mestre no Rio de Janeiro que agrediu covardemente um aluno autista, não sei se a senhora acompanhou, né? Foi uma rasteira, porque ele achava que, não sei o que passou na cabeça dele, mas ele não respeitou nem o espaço, nem o tempo, Walter, nem o espaço, nem o tempo desse, né? Conhecimento, é isso que a gente está dialogando aqui, com conhecimento, né? A gente precisa estar conversando, estudando, pesquisando, e conhecimento é tudo. O conhecimento, sem conhecimento, não vai. E aí a gente sobe aqui para sujeito, a pessoa com deficiência, que é o nosso tema de inclusão, né? Esse diálogo com o sujeito tem que ser constituído com a família, com a sociedade como um todo, mas precisamos, né, fortalecer muito com a família, porque o irmão precisa entender que ele tem um tempo e tem ações que ele precisa entender, ele precisa da família. A base é a família. Se aquele entendimento não vem de casa, a gente tem que ter cuidado de quem cuida, né? E aí vamos mostrar uma fotografia aí. E aí foi mais um evento, ali tem da minha direita para a esquerda, essa mãe que está com Giovana no braço. Giovana já está hoje com 5, 6 anos, uma foto mais antiga, mestre Zezo, mestre Raimundo, ali é mestre Gilson, né? E não estou lembrando muito ali, mestre Manuel, acho que é Buguelo que está ali, mestre Risadinha, pessoas que estão sempre nos acompanhando nos nossos eventos e dando todo o suporte e acreditando numa proposta inclusiva. Vale registrar que em 1900, acho que era 1900 ainda, primeiro evento público que eu fiz com a capoeira inclusiva no Farol da Barra, o grupo São Salvador estava presente, com o Zezo, com o Luizinho Duende, com a turma toda. A gente fez no Farol da Barra, onde o Zezo chegou no meu ombro e só lhe passou à esquerda. Tem um mestre ali, o mestre Moraes, você lembra? O mestre Moraes estava lá de touca, olhando assim, e aí a Rádio Patrulha disse: olha, vamos ficar de olho, mas de uma maneira muito carinhosa. Depois disso ele tem o maior apreço sempre que me encontra. Então, essa foto tem bastante tempo, mas foi um evento, né? Foi um evento no Mercado Modelo, né? Foi uma época muito difícil, porque aconteceu um fato dentro do Mercado Modelo com uma aluna do grupo.
um fato muito desagradável, e foi dado esse recado. Não gostou, chame seu mestre. O mestre pacientemente passou 3 meses com o grupo se preparando no sentido de estar bem, porque o mercado modelo é um lugar assim, bem exposto, são capoeiristas de rua, são capoeiristas que não tem um certo limite do que possa vir acontecer, e a gente foi lá fazer essa visita. Praça da República na vida hoje. Na Praça da República. Eu tenho assistido aqueles vídeos ali. Eu sou totalmente contra aquela roda, né? Eu particularmente, eu sou contra, porque o que é que acontece? Capoeiristas novos, que quer conhecer a Roda da República, que é muito famosa mundialmente. Os caras vão pra lá, aí, Pezão, Tito, tem um gordinho aí que tem uma música famosa aí, eu esqueci o nome dele. Os caras só vão lá pra estar batendo um no outro. E se aproveitam de iniciantes, porque eles não vão bater nos caras que são, já tem um certo nível de capoeira. Aí eu não apoio aquela roda de jeito nenhum. Aquilo é uma aberração. Uma aberração da capoeira. É uma aberração pública. A gente vive outro mundo da capoeiragem. A minha capoeira hoje, que eu defendo, é a capoeira inclusiva. Eu trabalho para capoeira, exclusivamente para capoeira inclusiva. Não quero outro trabalho, não sou contra quem gosta da capoeira luta. Também já gostei muito da capoeira luta, hoje eu vivo outro mundo. E a capoeira ela vive outro momento. Não existe mais uma capoeira violenta como antigamente. A galera hoje tem que abrir o olho, começar a estudar, procurar quem conhece da capoeira inclusiva, para saber que a capoeira inclusiva é muito bonita. E as crianças estão mostrando aqui, as crianças que trabalham. Pô, Mac, parabéns, viu? Mas aqui nessa época também não era diferente não. Até porque as filiais da associação foi feito um mix, nós ficamos com 50 alunos treinando 3 meses para ir lá. E assim, só faltou mandar assinar, se acontecer alguma coisa com você, o problema é seu, vai quem quer. Mas publicamente eu acho que existe aí os campeonatos, vem agora o campeonato Red Bull, vem isso, vem aqui. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que no lugar público tem que ter um limite, e é o mestre que tem o cara tem que ter a consciência que como ele que manda. Se o cara dizer, meu irmão, aqui você vem jogar capoeira. Claro que tem que ter uma rasteira, tem que ter alguma coisa, mas daquela forma que tá ali, o cara vem no gingô, já entra com direto, aquilo ali realmente. Então isso aí foi uma época muito boa, muito treinamento mesmo. E vamos. Bota a Esté aí, Esté de novo aí, Estézinha, vamos lá, foi premiado com Cai de Foto, foi minha TI aqui. Esse aí é o Tom, quando ele começou, aí foi o início do trabalho com ele começou a fazer o que eu falei, engatear, andar, rolar, uma técnica que tem lá, da questão da neurofacial, que é junto com a fisioterapia, e tá um rapaz, e aí ela começou a andar, e aí ele começou a andar. A capoeira, primeiro Deus, depois a capoeira fez ele andar, fez ele gingar, ele fez se desenvolver a esse ponto, porque a família acreditou no projeto. Ele não poderia jamais sair dali com uma outra negativa de saúde, onde não foi dada aquela possibilidade de descoberta. Então, Tom é um significado. Quem não conhece, isso aí também tem um trabalho fantástico dentro do estado da Bahia, um mestre renomado, mestre Orelha, faz um trabalho lá em Arembepe, no litoral norte da Bahia. Foi esse cara que me levou para a Associação de Capoeira Mestre Bimba, contemporânea de educação física. Essa aí foi uma noção de aplauso que eu ganhei com aquela aluna que estava lá no braço com a mãe, ela já maiorzinha, tocando seu cachixi. Hoje está uma mocinha e participa efetivamente das atividades com a família inteira.
mais um evento, isso é um evento ali, Soneca, ali, e aquele que está ali de faixa preta, também um mestre de capoeira formado na Associação de Capoeira Mestre Bimba, Manuel do Bimba, que trabalha comigo já há algum tempo, e foi uma indicação, inclusive, de Zezo. Eu tive uma vaga lá no Instituto, e, no entanto, não tive medo de dizer, pô, eu vou trazer um mestre para trabalhar comigo, não vai vir para somar. E aí já tem, Zezo, 10 anos disso, né? O mestre Manuel está lá, mestre Manuel em um evento de rua, mestre Raimundo Carneiro, um evento de rua no DIC, um evento aí desses aí que a gente foi fazendo, né? Esse Jaiminho de Mil só tem um Mil, mas ele é enorme, está com a gente há muitos anos, ele tem um grande problema neurológico, mas a terapia da capoeira funciona bem com ele responde bem no tempo que ele tem. Né? Tom, vamos passando. Isso aí foi esse abraço fraterno, a corda de mestre lá, a corda do mestre. Ninguém tira a corda branca dele não, não é problema. Mestre Raimundo, que também teve uma influência na minha carreira, no início lá, depois de pesquisa lá, Academia Sena Box. O mestre Sena foi aluno do mestre Bimba direto, e ele é um discípulo de Sena, que leva essa linhagem, como ele mesmo diz, de uma capoeira estilizada. O mestre Sena, para quem não sabe, foi o criador do salve. Né? E agora tem uma polêmica aí, não sei se vocês estão acompanhando, que chegou um cara aí de outro estado dizendo que foi ele que criou o salve. E aí está uma discussão aí, mas esse é o evento do mestre Tony, um evento muito bacana do mestre Tony. Essa aqui está vestida de baiana, que é a afilhada da filha do mestre Bimba. Ou seja, está bem próxima da família, né? Esse aí é o mestre Carlos Sena, João. Vale a pena depois fazer uma leitura do trabalho dele. Ele era um trabalho estilizado assim, mesmo naquela época voltado para a competição. Ele criou os campeonatos, ele era um cara muito voltado para a competição e o militar. Bom, Maria Creuza é uma aluna cega com problema neurológico, já está com a gente há mais de 10 anos. Isso a gente já falou um pouco, né, questão das milhas, né, as práticas corporais, participação plena, pertencimento, né, os PCDs, que também tem que ser pesquisado, a gente tem que entender os PCDs. E aí que o nosso tempo vai correndo aí, né? Eu de mão já agradeço aí, a gente abre uma pergunta para a gente ter tempo de fazer essa vivência. Alô? Como vocês fazem para lidar com aqueles alunos que, tipo, não seguem a orientação de não usar a arte marcial para violência desnecessária, sem ser para defesa pessoal, para oprimir alguém? Como é seu nome? Matheus Antônio. Matheus Antônio, bacana, viu a sua preocupação. Que aí a gente vai buscar lá atrás essa capoeira dos oprimidos, né? A capoeira é um momento de libertação, né? De busca de igualdade, de superação. Então a gente tem que repensar, né? Repensar ela de uma forma que ela já teve esse momento de opressão. Ninguém pode oprimir ninguém em momento nenhum.
Ninguém pode desmoralizar ninguém. Ninguém pode agredir ninguém. É normal, é legal, uma rasteira, um momento, mas ninguém pode oprimir nem massacrar de forma nenhuma o próximo, seja em qual condição que for. Aí, nesse momento aí você vai ver a história da capoeira, né, dentro de Alagoas, que tem uma importância histórica fantástica, né, da escravidão, dos momentos dos negros fugindo pelos canaviais, por toda essa história de libertação. Alagoas, Bahia, Sergipe, elas são muito fortes. Justamente isso, como você falou, não a opressão. Então, é por aí. Conversar com o seu mestre, criar estratégia junto com o seu mestre, com o seu professor, qual o caminho, porque não tem receita pronta. Receita pronta não existe. É o seu professor, o seu mestre, é esse que você tem que confiar o tempo todo. Ele é seu guia e com certeza, como ele já caminhou mais, ele diz, vamos por aqui, Matheus, ó, aqui não, vamos por aqui, e é por aí que você tem que ir. Mais alguém aí quer fazer um... Meu nome é Paulo, gostei muito da palestra, parabéns. São duas perguntas, na verdade. Queria saber um pouco mais sobre essa questão do grau da faixa, como acontece até para chegar mestre. E outra pergunta, se por acaso já teve algum aluno, um cadeirante, que pudesse também fazer a capoeira adaptativa. Paulo, né? Paulo. Ô Paulo, eu vou convidar o mestre César para dar essa resposta. Vem aqui, Zé. Bota ele para trabalhar. Falar um pouquinho. Ele quer saber sobre a graduação, faixa e outro. Adaptação dos cadeirantes, será que pode fazer também? Sim. Capoeira? Sim. Bom dia. Em relação à primeira pergunta, existe um sistema de graduação, né, como é feito no karatê, no judô, no jiu-jitsu, na capoeira também existe. Esse sistema de graduação envolve cores. Cada cor representa um estágio que o aluno, a pessoa vai percorrendo até chegar ao grau de mestre. Existem algumas graduações que são diferentes de grupo para grupo, né? No meu grupo a gente segue uma sequência de cores que eu vou explicar para vocês. Em outros grupos são outras sequências de cores. Por exemplo, vocês estão vendo aqui essa corda branca. Nas artes marciais orientais, o branco significa o iniciante. Mas na capoeira, o branco é a última. Entendeu? Que significa paz, né? E aí cada grupo vai criando a sua graduação, com a fundamentação que eles acham que é melhor, mas são parecidas. Existem grupos que a última graduação, a de mestre, é a corda vermelha, né? Eu não sei explicar o sentido da corda vermelha. Eu posso falar a que eu sigo, né? Que é de lá da Bahia. A cor verde significa o quê? O aluno ainda está verde e é a primeira graduação que ele recebe. E aí ele vai amadurecendo, né? Aí vai pegando verde e amarelo, amarelo e azul, azul, marrom, marrom e branco. Toda essa sequência aí é o amadurecimento do capoeirista até chegar à graduação branca, a corda branca, entendeu? É mais ou menos parecido com as faixas das artes marciais. Cada cor significa um estágio que você está passando. E a sua segunda pergunta foi? Se tem um cadeirante que pode fazer também capoeira? Sim. Inclusive lá no grupo temos cadeirantes que jogam capoeira. É uma pena que eu não tenho vídeo aqui para mostrar. Passar para cá. E ele também recebe graduação como todos os outros também. Segue a sequência igual a todos. Na DEFAL tem cadeirante. Na DEFAL, né?
Sim. Não há limitação. Na Nefal, no Contramestre Daniel, da Museza, na Pestalozzi também tem cadeirante. E olha, eu não vou dizer que são muitos, mas tem uma quantidade boa de cadeirantes fazendo capoeira. Vocês vão passar o grupo, o vídeo? Vai, a gente vai botar o vídeo do seu aluno. Zé, eu posso fazer uma pergunta a você, complementando a pergunta que ele fez. Como você, Pinel, eu, né, nós lidamos com alunos que acham que a violência tem que ser... Como você trata um aluno que é violento? Olha só, eu vou do final para o começo. Muitas vezes, infelizmente, alguns professores, seja de que segmento for, capoeira ou outra arte, eles são violentos. Então, por exemplo, você vê um pai com uma criança, a criança vai ser o reflexo do pai. Isso daí eu acho que ninguém discute. Nas artes marciais, na capoeira ou em qualquer segmento, o discípulo vai ser o reflexo do seu professor. Então, lá no nosso grupo, a gente, como o mestre Virgílio falou, a gente não alimenta isso, não passamos isso, não somos assim, entendeu? Mas infelizmente tem gente que é assim e acaba passando para o aluno. Aí alguém vai perguntar assim, mas Enzo, capoeira não é luta? A capoeira é luta, mas é uma luta que você não precisa tocar na pessoa. Você pode fazer um jogo de luta de capoeira que você não machuca a pessoa, entendeu? Não precisa ter aquele contato de acertar ele, entendeu? Você pode mostrar, olha, eu podia ter te pegado aqui, você, eu peguei você aqui. Essa parte você já está exercitando a luta. Então a gente não precisa pegar o adversário, arremessar no chão, dar um chute mais forte. É claro que você aprende técnicas para você se defender, né? Você está jogando capoeira com alguém, esse alguém vai simular um ataque a você, né? Você vai se defender, entendeu? Mas na capoeira, no nosso grupo e em muitos grupos, a gente faz isso de uma forma sadia, mas infelizmente a violência não... eu vou usar o termo infelizmente, mas eu espero que vocês entendam. A violência está no homem, não está na capoeira, não está no judô, não está em qualquer segmento, certo? A violência está na cabeça do ser humano. Então, o aluno que é violento pode ter certeza que o professor é assim. Infelizmente é uma pessoa despreparada, principalmente para tratar com crianças. Entendeu? A gente não pode ensinar um movimento um pouco mais forte para uma criança. Ele vai fazendo coleguinha. Entendeu? E na hora que... aí eu pego, paro, não pode bater no coleguinha. O tempo inteiro a gente tem que estar falando isso. Não pode bater no coleguinha. Não derruba o coleguinha. Então, o professor que não tem esse cuidado, infelizmente, o aluno vai crescer com sérios problemas, né? Espero ter respondido. Então, João, satisfeito aí, João? Paulo, desculpa. E assim, Paulo, daqui a pouco, agora, né, Rogério? Você vai jogar capoeira agora. Ou então vai nos ajudar de alguma forma, né? Você vai no instrumento, você vai ver uma possibilidade, né? Claro, se você quiser. E aí ele vai passar agora o vídeo aqui da experiência. Meu nome é seu aluno, Zé? Jonatas. Vai passar Jonas aí. Aí, Paulo. Liga aí, não quer?
E eu vejo, Zé, lá, é o primeiro que chega. É porque é o dia que eu vou falar pro clube, quando eu chego ele já está lá, né? Aí eu digo para ele, o cara é o primeiro que chega, né? Porque aquele dia é o dia dele, é o dia da capoeira, é o dia, né, dele fazer a atividade dele, tem um compromisso. Isso aí, gente, ó. Olha que coisa linda aí, ó. Com o braço, né? Beleza, isso aí, de coisa linda, hein? Umas palmas aí, gente. Maravilha! É isso aí. Ou seja, capoeira para todos e todas, em qualquer momento, em qualquer idade. Não é isso aí? Mestre, eu só falo aqui, esse menino também, se a gente colocar no chão, ele se movimenta. Ele joga capoeira no chão também. No chão, né? A gente tira ele da cadeira, bota no chão também e ele se movimenta. E joga capoeira. Até porque, Paulo, até porque ninguém nasceu com a cadeira de roda. A cadeira de roda, bengalo, óculos, são tudo sequências de momentos na caminhada da vida. Então, não tem limite, tá ali, mas com certeza, quando ele vai pro chão, ele vai para cima e vai ter toda uma... E aí, mestre Rogério, me diga aí. Vai ter outro ele fazendo aula na academia. Tem mais um vídeo aí? Tem mais um vídeo. E nosso tempo aqui está esgotado aqui, né? Pra gente descer, como é. É ali, mais pneu ali, né? Mandando aquela armada lá em cima. É ali do lado, para expandir. Aí. Olha lá, tá vendo? Olha aí. Eita, meu Deus. Alegria, viu? Teste Rogério ali. Teste pneu aí, parecendo um ventilador com as pernas aí, ó. Você chamou reforço. Aí, ó. A felicidade dele, mestre. Maravilha. É inclusão ou não é? Alguém tem dúvida que a capoeira é inclusiva? Não. Lindo. Cadê, gente? E aí, Rogério? Liga aí. A gente desce. Microfone. Vem pra cá. Paulo, pega o microfone. Bom dia, né? Eu sou o mestre Rogério Caracol. Gostaria de agradecer também a presença de todos. Que eu vou falar aqui um simples texto, né? Sobre a capoeira inclusiva. A capoeira inclusiva nos mostra que não há limitações quando há respeito, acolhimento e escuta. Aqui, cada pessoa participa o que tem de mais precioso: seu ritmo, sua história, sua forma única de se expressar. Nesta roda, todos têm lugar: crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiências, com ou sem experiência. A capoeira se adapta, se reinventa e se continua sendo resistência. Mas agora também se torna uma referência de inclusão, educação e transformação social. O que nos une é o som do berimbau, o jogo no olhar e a vontade de construir juntos um espaço mais justo e acessível. Por isso, convidamos todos
a vocês a sentirem, vibrarem e jogarem conosco com o coração aberto e respeito como base. Capoeira é corpo, capoeira é alma, é luta, é amor. Que nesse momento inspire mais inclusão, mais empatia e mais encontros. Muito obrigado e vamos cultivar nossa cultura e nossa inclusão. Quer falar alguma coisa, Martina? Quer falar alguma coisa contra nós, Zoinho? Não, mas obrigado. Agora é a vivência, né? Dois anos atrás ele fazia capoeira e ao passar do tempo parou agora. Mas sempre tem essa ajuda, assim, ele sempre percebia a capoeira, ele gostava de fazer, eu aprendi muita coisa, aprendi a se defender também. Eu era faixa verde também, era segunda graduação no caso. Isso. Ele sempre ia, praticava. Qual o seu nome? Gerailton. Sim, pronto. Aí explicar a sua história. Eu sou uma pessoa surda, ok? Pronto, pode continuar. Vai, explica. Há 2 anos atrás, quando eu me mudei, eu parei aqui a capoeira, mas eu já experimentei, eu já era faixa verde, eu já fui amarela, eu já aprendi a defender, a fazer os movimentos básicos, a saltar também, e tudo, mas aí acabou. Eu fiz quando tinha 15 anos, mas agora eu sei, eu consigo, sei que a partir do momento eu tive essa experiência de vida com a capoeira e me ajudou bastante. Mas tinha um grupo de surdos lá e hoje, quando eu me mudei, aí parou. Mas já teve toda essa questão de experiência. Ele quer um espaço, quer mostrar? Ele quer mostrar. Ó, agora ele vai ter a vivência com o mestre Virgílio Leiro e aí ele vai poder participar nessa prática da capoeira. Aqui eu, o mestre Caracol, dou aula na praça do Parque da Mulher às 19 horas. Estão todos convidados. Às quarta-feira, 19 horas. Onde é o Parque da Mulher? Onde é? No Parque da Mulher, fica atrás da Amélia Rosa, naquela parte do quiosque. Apareçam. Pronto, quem mais? Obrigado. A gente vai fazer a atividade lá embaixo, acho que é na parte do refeitório, não é isso? Aí a nossa atividade vai ser toda lá. Que o mestre Virgílio Leiro vai passar essa atividade. Bom, eu estou passando aqui para o acervo literário aqui da Associação Comércio Caracol, deixar com você aí. É uma coletiva aí de exemplares que fala sobre o circo, sobre a capoeira, sobre a inclusão. É muito bacana aí e tem aí 2 baianos aí com artigos escritos aí. E passo aqui para você, João, Políticas Públicas de Esporte e Lazer, você que está debruçado aqui. E nesse livro tem a participação de um irmão meu, César Leiro aí, de Políticas Públicas aí.
Então vamos à vivência, né? Obrigado.